não só inferior superior, em outros meridianos, tá? Então, a gente consegue ver aqui nesse mapa que o Cone Location Index, o CLMI, ele busca a área de maior curvatura, isso para a superfície anterior, eu estou falando, e ele busca a área diametralmente oposta, tá? Quando a gente vai para a segunda parte do Belin-Ambrosio Display, a gente vai falar sobre os estudos do mapa paquimétrico. O Dr. Renato Ambrosio, basicamente, nesse artigo ele vai descrever certinho o que ele estudou, mas ele pegou o ponto mais fino também, fez 22 círculos concêntricos ao redor do ponto mais fino, separados por 0,4 milímetros, e estudou como que é a curva de progressão paquimétrica desse centro para a periferia, certo? E criou alguns índices. Um deles é o Artmax, que eu não vou me detalhar aqui, mas é a relação do ponto mais fino com a progressão paquimétrica máxima. E ele observou que quanto menor esse valor, mais chance essa córnea tem de ter uma progressão paquimétrica patológica, tá? E em relação às curvas, tá? É muito interessante entender que às vezes não fica tão fácil quando você olha pela primeira vez de entender, mas basicamente a curva central é a média da população. 2 desvios padrões para cima ou para baixo são as curvas tracejadas adjacentes. Então, meu paciente deve estar mais ou menos no meio delas para ter uma progressão paquimétrica ideal, tá? Caso esse paciente cruze essa linha tracejada ou esteja fora da minha linha tracejada em relação a 2 desvios padrões para cima ou para baixo, ele tem uma progressão paquimétrica alterada e provavelmente ele tem do centro para a periferia, a córnea dele é muito fina do centro e muito grossa na periferia, ou seja, ela afinou muito no centro. Então, ela é como se o engrossamento dessa córnea fosse errado, tá? Fosse patológico, fosse alterado. E o gráfico de cima são esses valores absolutos e o gráfico de baixo é uma relação para a gente ter menos erro, tá bom? Resumindo toda essa informação, esses desenhos aqui de baixo, tá bom? Basicamente, eles também comparam toda essa informação com uma base de dados. E quando eu tenho um desvio padrão, os números que a gente vê lá são desvios padrões mesmo, né? Então, quando a gente vê o DF, é o desvio padrão da análise daquela região da frente da córnea, ou seja, da superfície anterior. O DB é a análise do desvio padrão em relação à normalidade da superfície posterior e assim vai. E o BED-D final é o resumo de tudo isso. Então, para detectar córnea alterada, teoricamente, o BED-D é um índice muito interessante. Mas, como eu disse, ele não tem 100% de sensibilidade nem de especificidade, então a gente precisa de outras maneiras de screening para detectar o paciente com teratocone, tá? Ou com córnea alterada ou com form fused keratoconus. Muito bem. Vamos para a segunda dica para cirurgia refrativa, tá? Quem tem Galilei provavelmente conhece o CLMX, então eu falei um pouquinho do Pentacam, vou para outro índice de screening, que é outro raciocínio, que chama CLMX. O CLMX, na verdade, ele é derivado do CLMI, tá? O CLMI, na verdade, é Cone Location Magnitude Index. Quem se lembra dos índices de Rabinovich, o IS, né, que basicamente detecta a diferença da curvatura superior e inferior e mostra que quando a gente tem assimetria, essa córnea é alterada, tá? Quando a gente tem maior do que 1,5, 1,4, variando um pouco na literatura de IS, a gente sabe que tem uma córnea assimétrica e patológica. O CLMI, na verdade, ele é uma maneira de fazer um screening dessa área patológica, não somente no inferior superior, também conseguindo fazer a área periférica, a área não só inferior superior, em outros meridianos, tá? Então, a gente consegue ver aqui nesse mapa que o Cone Location Index, o CLMI, ele busca a área de maior curvatura, isso para a superfície anterior, eu tô falando, e ele busca a área diametralmente oposta, tá? E compara essas duas áreas. E, basicamente, a gente também pode usar aquele 1,5 mais ou menos como valor de corte, tá? Essa busca ele faz e a comparação, na verdade, é um pouco mais complexa a matemática, mas simplificando, é uma comparação que se faz dessa área mais curva com a área simetricamente oposta. A doutora Cynthia Roberts, que estava por trás de tudo isso, esse é o artigo em que ela, na verdade, ela publicou primeiro
um outro trabalho que era só o CLMI, que não era dentro do Galilei. E o Expanding the Cone Location and Magnitude Index é o CLMI-X, em que ela extrapolou esse conceito do CLMI para outros mapas dentro do Galilei, tá? E aí criou-se o display do CLMI. E aí, o que ela faz? Ela busca essa área de assimetria não só na superfície anterior da córnea, também em outros locais. Então, quando você tem o display do CLMI-X, tá? Que é o Cone Location Magnitude Index, você consegue fazer essa busca ativa da região mais assimétrica, mais curva, em vários dos mapas, tanto na curvatura axial anterior, quanto no mapa tangencial também, no mapa de curvatura posterior, no mapa de elevação, tá? Aqui eu não coloquei, acho que eu consigo até mostrar para vocês, só para ficar mais claro. Vamos ser... Ó, tanto no mapa paquimétrico quanto no mapa de elevação, tá? Então, fazendo isso, buscando essa área mais curva, a gente consegue detectar simetria com muita qualidade. E como que a gente resume isso também? Como que a gente tem uma métrica? O CLMI-X, ele deriva um valor, quando a gente compara populacionalmente falando, tá bom? Que chama PPK, que é essa aqui, ó, CLMI-X Analysis. Então, ele vai colocar qual que é a chance, em teoria, daquele meu paciente ser um paciente com uma córnea assimétrica suficientemente para ser considerado suspeito de ceratocone, tá? Então, até 25% mais ou menos aqui de PPK, que é o índice derivado do CLMI-X, teoricamente a gente estaria dentro da normalidade. O meu objetivo aqui é vocês, quem tem o Pentacan, ter uma maneira de avaliar a suspeita de ceratocone, além de só olhar os índices, tá? No caso do Galilei, olhar o CLMI-X, na minha opinião, é muito interessante e às vezes mostra coisas que a gente não conseguiu olhar num screening de rotina, tá?